que, como que funciona essa imersão e o que eu quero passar? Qual o problema que algumas pessoas estavam tendo e eu já venho há um tempo querendo fazer isso, né? Justamente tem gente que não tem recurso para abrir um e-commerce, né? Para começar um negócio, para investir no negócio, às vezes nem para investir em tráfego, o mínimo possível. Algumas pessoas não têm condições, né? Então, elas ou colocam isso como um empecilho ou, né, simplesmente não abre a mente para começar a fazer o próprio negócio. Então, uma forma bem simples hoje que a internet disponibiliza para a gente é a questão, né, de trabalhar tanto de qualquer lugar. Né? Ontem eu estava trabalhando de casa, hoje eu já estou no escritório, então isso facilita muito a vida de todo mundo, né, principalmente a nossa. E uma das coisas que mais vão ser bem pagas, principalmente online, é o serviço, né, o que você pode prestar em relação a todos os tipos de meios para venda. Por exemplo, o próprio tráfego pago, né? Hoje tem milhares de agências de tráfego que cuidam só da campanha ali, da otimização, né, do resultado, muitas vezes tem um lugar fixo, né, um lugar próprio, mas você também pode começar de qualquer lugar. Eu tenho um amigo próximo que começou uma agência dessa e falou para mim que estava sem clientes nenhum. Eu falei para ele, você vai até o Brás, você vai andando até o Brás e vai vender o seu serviço para os lojistas de lá, que ficam presos no ponto, que paga 15, 20 mil reais e acaba dependendo daquele movimento, né, daquele lugar. Eu acordei com o nariz irritado hoje. É o ar-condicionado aqui ficou pior. O... Então dependem daquele lugar. Só que a forma mais fácil, eu acredito que aqui em São Paulo, principalmente, o lugar mais fácil para você fechar negócio e fechar esse tipo de serviço é esses tipos de centros comerciais. Brás, 25 de março, né? Esses pontos mais conhecidos, porque as pessoas, eu já trabalhei lá, já tive loja lá, e as pessoas são completamente alienadas àquele lugar. Então, elas acham que depende dos ônibus ir até lá, por exemplo, que vem do Brasil todo, né? Que um dia vai estar bom, outro vai estar ruim, porque as pessoas não foram até lá. Só que elas precisam entender que as coisas mudaram. Então, quando eu tive loja lá, não tinha esse negócio, o Instagram estava, né, muito fraco ainda aqui no Brasil. A gente nem mostrava foto para o cliente no corpo, né? Era só, literalmente era só físico mesmo. Só tinha a roupa lá. Então, se eu chego lá prestando um tipo de serviço online, com a promessa que eu vou encher a loja dele, ou que ele vai vender dali da loja dele mesmo para todo o Brasil, ou para os atacadistas que vão até lá, dessa forma, é praticamente, se você, principalmente se você for um bom vendedor, é praticamente impossível eu não fechar pelo menos um cliente por mês ali, fixo, fixo, todos os meses. Então, se eu fechar um cliente de R$ 1.000, eu presto serviço ali de tráfego, por exemplo, eu só tenho custo, às vezes, de ir até lá, né? Mas praticamente nenhum, porque ou vou fazer pelo meu celular ou pelo notebook, de qualquer lugar, da minha casa, ou se já tiver um escritório, de um escritório. Então,
principalmente tráfego, que você não precisa mexer todos os dias, né? Então, assim, a gente só precisa abrir nossa mente e entender que a internet disponibiliza meios muito bons para ganhar dinheiro. Então, a prestação de serviço com ajudando, né, as empresas mesmo a faturarem mais, hoje está pagando muito bem. Então, por exemplo, antigamente você pagava 1.500, R$ 2.000 para um cara trabalhar fixo aqui dentro, editando foto, editando vídeo. Hoje, esse edição de vídeo, assim, principalmente, é um dos serviços mais difíceis para você contratar alguém fixo. Porque a pessoa presta tanto serviço para as empresas que ela faz ali 5, 6, 7 mil reais no mês e não quer, né? Tá preso a nenhum lugar. Então, eu acredito que nos próximos anos as profissões mais bem pagas vai ser esse tipo de profissão no digital, né? Que é prestando serviço para as empresas. As pessoas querem cada vez mais tempo, né, dinheiro e conseguir ali ter uma liberdade tanto geográfica quanto do próprio tempo. Então, assim, quando a gente muda a nossa mente, entende que o e-commerce, da mesma forma o e-commerce, ou a prestação de serviço para alguma empresa, consegue nos dar isso, uma liberdade geográfica e de tempo. Porque eu vou vender ali, basicamente, o meu serviço, no caso, o conhecimento, né? Que é algo que você sabe fazer e você vai cobrar X valor por mês ou uma vez para ter aquele resultado. Então, qual a estrutura que nós temos que montar para isso? Se você está começando e não tem nada para nesse ramo, você pode montar uma estrutura no seu próprio, na sua própria página mesmo do Instagram e começar a vender aquele serviço. Então, como funciona? Aqui, gente, eu esqueci de falar no começo. Essa imersão, até eu cobrei mais barato. Por quê? Eu preciso dar um direcionamento para as pessoas. Quem está assistindo depois ou quem está aqui agora, eu preciso dar um direcionamento para as pessoas, que é. Deixa eu pôr meu celular aqui no Pertube. Que é mostrar para ela que ela consegue ganhar dinheiro com esse tipo de negócio. Então, ela não vai. É uma imersão que não vai ser demorada, uma aula que não vai ser demorada, e é bem objetiva. São três coisas, né? Basicamente quatro, que a gente consegue fazer dinheiro online e que hoje eu consigo entregar até o ensino para vocês, né? No caso, o ensino está lá na plataforma, eu não consigo passar aqui tudo, como você vai fazer, já vou explicar. Porque é uma aula só, senão eu ia ficar pelo menos 10 horas aqui ensinando cada um que eu vou falar. O que eu preciso passar? A estrutura de como você vai vender isso. O conhecimento você vai precisar estudar e já colocar em prática para venda, né? Para vir o recurso para você. Então, assim, três profissões simples que você consegue aprender rápido. A primeira é o gestor de tráfego, né? A segunda é social media, cuidar do Instagram de outras empresas. Você vai cuidar desses Instagrams postando foto, né? Postando no horário certo, fazendo uma estratégia ali um pouco diferente de marketing, né? Tentando melhorar o que a empresa já faz. E o web designer, que é o para criar o site das pessoas. Então, assim, o que nós temos que pensar?
as pessoas, principalmente o empresário, às vezes ela não quer fazer isso, tá? Ela não tem tempo ou ela não tem o conhecimento, principalmente, para fazer esse tipo de serviço. Então, ela paga alguém e essas pessoas fazem, né? Essas pessoas, no caso, a gente faz. Como que funciona? Hoje, principalmente, o que está mais forte, né, é a gestão de tráfego. Então, as pessoas, elas sabem que elas têm que anunciar, mas elas não sabem como anunciar. Elas não sabem o que fazer, elas não sabem a estratégia certa, elas acham que é muito difícil, né? Ou às vezes não tem tempo mesmo. Então, a gente precisa usar isso ao nosso favor e a favor do cliente, obviamente, para obter um resultado bom. Então, vamos lá. A questão, tanto da gestão de tráfego ou da própria criação de site e o social media, tem social media que fecha contrato de 7, de 10 mil reais por mês com uma empresa, sabe? Uma empresa prestando serviço, e aquele é basicamente um dinheiro que vem limpo para a mão dele, principalmente no começo, né? O que eu gosto, na verdade, é de não cobrar tão caro, né? Cobrar ali 2, 3 mil reais é um valor aceitável para algumas empresas que já têm um faturamento, então não fica pesado, principalmente se você for bom e der um resultado. Eu já fechei várias vezes a criação de site, porque eu consigo fazer rápido. A pessoa me entrega ali foto dos produtos, descrição e os banners, né, conforme a coleção ou o tipo de ação que ela faz. Eu crio o site ali em 2, 3 dias no máximo, né? Dá para fazer em um dia, mas a gente põe um prazo maior, porque como é produto de outras pessoas, né, fica mais é um pouco mais difícil da gente entender, então demora um tempinho. Se eu já entendo o produto, eu consigo fazer em 90 minutos o site. Então, assim, essa questão do site, eu cobro ali de 3 a 4 mil reais. Por quê? Não é um valor caro, tá? Para você cobrar no site, desde que você faça rápido. Hoje, se você fecha com uma agência, por exemplo, eles vão te dar no mínimo uns 40 dias para entregar o site, tá? No mínimo, eles dão um prazo de 40 dias. Uma vez eu fechei com uma agência que eles iam fazer o site dentro da Vtex para mim. A Vtex, para quem não sabe, é uma das maiores plataformas de site do mundo, tá? Banco Itaú, Santander, Bradesco, tá tudo lá dentro. Tem que faturar alguns milhões por ano para poder fazer. E eu paguei 80, foi em 2021. Eu não lembro se foi 80 cada um, que eu tava de sociedade, aí tinha outro site, ou foi 50 cada um. Não me recordo agora. 50 mil, tá? Demoraram 6 meses para fazer e não terminaram ainda. Então, principalmente para quem está começando, ou para quem tem um ponto físico, e você precisa, e não tem o site, você precisa saber vender isso, né? Tanto o site, quanto a gestão de tráfego, quanto o social media, né? Hoje está muito na moda essa profissão de social media, só que as pessoas não sabem trabalhar, não entregam, não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas que fecham e elas simplesmente não entregam o serviço que ela prometeu, principalmente ali de postagem, que é algo fácil. Você vê como é fácil social media? Se você fecha um plano simples, a empresa que tem que produzir todo o conteúdo, você só faz a estratégia de postagem, entendeu? Você não tem trabalho nenhum. E dá para cobrar ali no mínimo também 1.000 reais, pelo menos,
para começar, se você não é um social media bom, as empresas estão pagando, tá? Em 2022, o social media aqui da empresa saiu, né? Ele ganhava R$ 1.600 fixo. Aí eu falei, caramba, fiquei sem nenhum, né? Ele era bom. Aí ele saiu justamente para trabalhar, para prestar serviço para outras empresas. Aí ele falou, ó, eu posso prestar serviço para você, só que agora é R$ 1.300 que eu cobro. Falei, beleza. Ele, eu paguei mais barato para ele entregou o mesmo serviço, só que só de mim ele estava ganhando 1.300. Ali, acho que no primeiro mês ele estava já com umas 4 pessoas. Então ele teve uma mudança de mente e abriu ali, né, multiplicou a renda dele em quase 5 vezes no primeiro mês. Então, assim, a gente só precisa entender que as coisas mudaram. Se você trabalha por um salário por mês, ali fixo num lugar, você precisa entender como que você vai vender isso, esse tipo de serviço para as pessoas, porque elas vão comprar, elas precisam, entendeu? Hoje, uma empresa precisa de um site, independente do que ela faz, se é serviço, principalmente se é produto. Gestão de tráfego, todo mundo precisa fazer, entendeu? Todas as empresas precisam fazer, não tem uma. Quem não fizer vai ficar para trás. Quem ficar dependendo do movimento, principalmente físico, vai acabar quebrando. Então, as pessoas, não é que elas, é um serviço que você precisa convencer elas que seja algo necessário. Elas vão, ou elas vão fazer, ou elas vão quebrar. Isso é fato, né? Gestor de tráfego, social media e o site, não tem como. Quando eu tinha acho que eu tinha uns 13, 14 anos, por aí, eu abri uma empresa de web designer. Só que naquela época não existia a Nuvem Shop, né? Que é onde a gente monta o site. Era tudo por código, é chato pra caramba. E eu abri isso, só que as empresas basicamente assim não precisavam, né, desse serviço. Era tudo muito novo, não existia o Instagram, nem lembro se tinha um Facebook ainda, mas era algo muito novo. Então você chegava para vender o serviço. Eu lembro até hoje, tem uma lojinha lá na Vila Matilde. Cheguei do trabalho, aí eu parei lá para tentar vender esse serviço. E a mulher falou: Mas eu não preciso, eu tô aqui há não sei quantos anos e, né, as pessoas já me conhecem e tal, tá tudo bem, eu não preciso de site não. Hoje ela não tá mais lá. Então, assim, as empresas precisam disso para ficar de pé, entendeu? Quem vai começar um e-commerce precisa disso para ficar de pé, entendeu? Então a gente tem que usar isso a nosso favor e a favor principalmente do cliente. Então, se um cara precisa de um site rápido, já é um ponto muito bom para você conseguir fechar o negócio. Se o cara precisa de resultado, por exemplo, em tráfego, é um ponto muito bom, porque as pessoas acham que é muito, muito, muito difícil fazer tráfego. Não é fácil, mas quando você tem uma estratégia boa, você consegue colher os resultados. Aí imagina, você está cobrando ali. Eu gosto principalmente você está começando, tá bom? Se você já tem uma experiência, um conhecimento, se você já tem resultados, feedback de alunos, né? Testemunho de alunos que tiveram resultado, sei lá, empresas que já estão faturando por conta do seu serviço, é mais fácil. Se você está começando, não faz sentido você cobrar R$ 5.000 por mês ali de uma empresa, entendeu? Então, vamos pôr o pé no chão e começar cobrando barato e depois você vai escalando. Por que eu divulguei essa imersão para as pessoas?
pelo menos fazerem R$ 3.000 por mês com esse tipo de serviço, porque elas vão, se ela fechar um contrato de R$ 3.000, ela já ganhou R$ 3.000, com um contrato. Se ela fechar dois, já são 6. Só que vamos lá, se você está começando, né, e está com dificuldade até para vender seu serviço, precisa cobrar barato, entendeu? Ah, vou cobrar R$ 500 por mês para ser social media de uma empresa, ou para fazer o tráfego, ou para montar um site, e você está começando, tem que agradecer desde o primeiro cliente, entendeu? Não é fácil de fechar, principalmente no começo, então tem que agradecer desde o primeiro. Então, assim, vou cobrar mais barato, mas eu vou fechar com mais pessoas. É assim que tem que funcionar, entendeu? Antes a mentoria, por exemplo, individual, eu cobrava 5, já cobrei R$ 10.000. Isso em 2021, foi quando eu abri a primeira mentoria. Hoje, eu cobro mais barato. Não porque o meu conhecimento caiu, mas porque hoje eu tenho mais tempo para investir nisso. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu queria multiplicar tanto os resultados que eu estava tendo ali de pessoas conhecidas, que estavam, né, conseguindo faturar milhões por ano, só de conversar, eu falo, ó, você tem que fazer o tráfego assim, né, o seu Instagram tem que ser assim. Então, só de conversar com as pessoas, elas estavam tendo resultado. Eu falei, eu preciso ensinar alguém, né, preciso cobrar, preciso ganhar dinheiro com isso. Então, eu já fui, como meu tempo era muito mais puxado, eu já fui cobrando mais caro, né, porque para mim valeria a pena ali fechar 3, 4, 5 mentorias no mês, só cobrando muito caro. Hoje eu tenho mais tempo. Eu consegui organizar, né, fazer uma gestão melhor do meu tempo. Então, das 9 horas da manhã que eu começo a fazer algo, eu consigo fazer 2, 3 mentorias por dia, né? Às vezes demora um pouco mais a aula, eu consigo fazer só uma, mas dá para fazer. Então, ali, claro, poderia cobrar mais caro, mas obviamente você vai fechar menos pessoas. Eu, por exemplo, nem tráfego no meu Instagram pessoal estou rodando hoje, eu vou começar semana que vem. Tudo que eu fiz agora desde janeiro foi no orgânico. Para vender as imersões, os cursos, a mentoria, foi tudo no orgânico. Então, vem pouca gente, né? Só que eu conseguindo cobrar mais barato, R$ 2, R$ 3.000 por mentoria, por exemplo, eu consigo escalar muito mais, alcançar muito mais pessoas. Então, de vez de fechar 10 no mês, caro, eu consigo fechar 30, entendeu? Eu consigo fechar, sei lá, 50, porque é algo mais barato, obviamente. Então, quem está começando e quer escalar, quer vender muito, né, quer ter mais cliente, vai ter que cobrar mais barato. Eu poderia cobrar R$ 50.000, poderia, mas eu vou fechar um no mês e, e olhe lá, porque é um valor muito mais alto. Então, precisa ter o pé no chão e falar, beleza, quero fechar 5 clientes esse mês, quero fazer R$ 5.000 esse mês, fechando esses 5 clientes. Vou cobrar R$ 1.000 de cada. R$ 1.000 é barato para uma empresa. Hoje, por exemplo, a minha empresa, se vier alguém prestar serviço aqui, R$ 1.000, R$ 2.000 é barato. Porque se eu contratar, principalmente, é porque eu preciso daquele tipo de serviço. Então, se eu não tenho site e a pessoa me cobra R$ 3.000, eu não sei fazer, ou eu quero rápido, é barato. Se eu já sou uma empresa que está faturando, tá? É barato. Algumas consultorias também que eu já fiz, cobrando R$ 2.500, consultoria ali de um dia, né? Basicamente uma mentoria. Só que eu fui na empresa da pessoa e você vai pegando os pontos ruins e melhorando e passando a mesma estratégia que eu gosto, né? Que eu gosto, não, que dá resultado, que é de tráfego, Instagram e às vezes o site. Então, em um dia ali dá para cobrar esse valor
e a pessoa ter um resultado bom, porque abre a mente dela no seu tipo de estratégia. Então, assim, a gente precisa entender como escalar. Se você está começando, vai começar a fechar negócio agora, precisa, né? As pessoas querem coisas baratas, então você precisa entregar isso. Se você está no começo, tá? Você vai escalar vendendo barato. Por exemplo, o meu produto aqui, eu vendo a R$19. Eu poderia vender mais caro, só que eu ia vender bem menos. Ah, vai ter um lucro maior? Vou, mas vou vender menos. Isso é óbvio. O serviço, você tem um lucro ali de 100%, principalmente se você não tem custo para fazer. Então, é algo que você fechou ali, aquele valor é seu. Principalmente se o cliente pagar por Pix ou algo do tipo. Meu nariz está irritado hoje. Eu amo acordar assim. Ah, beleza. Então, quando você consegue escalar isso, você acaba, no mínimo, foi como eu falei no vídeo, para começar essa imersão. Você faz R$3.000 por mês. As coisas mudou muito. Eu comecei meu primeiro trabalho, eu ganhei 423 reais era meu salário. E eu fazia e-mail marketing. Trabalhava para o meu tio e fazia e-mail marketing. Eu criava o e-mail, fazia a arte, tudo, e ele tinha lá uma lista de clientes que ele enviava. Criava ali no Photoshop, no CorelDRAW, tá bem legal. E ele enviava para os clientes dele, mas eu ganhava R$420 por mês. Então, eu tinha 13 anos. 13, foi. Aí foi quando eu criei essa agência aí de web design, mas era muito mais difícil numa empresa querer pagar esse tipo de serviço. Hoje não, todo mundo precisa, tá bom? Esse é o primeiro ponto para vocês entenderem. As pessoas precisam disso. Você vai conseguir vender, principalmente depois que você vai ter um case de sucesso, que é algum cliente seu que partiu de tanto de faturamento e multiplicou, né, para X valor. Então, vai ficando cada vez mais fácil de você vender. Hoje, por exemplo, eu vender curso ou mentoria, eu tenho a minha própria empresa, né? Eu comecei do nada e hoje, né, 5 anos depois, virou um case, o meu próprio case de sucesso. Fora os outros alunos. Então, com o tempo, você vai conseguindo adquirir mais isso para vender mais. Então, uma vez eu fechei uma consultoria, 15 mil por mês. Eu cobrei durante 3 meses. Aí eu ia lá uma vez por semana, né? É longe, a empresa é longe, nunca mais eu fechei esse tipo de consultoria. Tudo bem que eu cobrei caro, então valeu a pena, mas eu vendi para essa empresa mostrando a minha própria empresa. Então eu fiz uma reunião, igual eu tô fazendo aqui com vocês, e fui mostrando os meus resultados lá no Venshop, faturamento, Instagram, crescimento da própria página do Instagram. Então, isso me ajudou a vender muito na hora da reunião lá para os donos da outra empresa. Isso vocês vão adquirindo com o tempo, né? Com os serviços que vocês vão fechando, enfim, dessa forma. Para não prolongar muito, como que vai funcionar? Como você vai montar essa estrutura e depois, se você não sabe fazer nem gestão de tráfego, nem o site, nem o social media, eu tenho a plataforma lá, tá? A Kindle Mais, tem aula te ensinando passo a passo, né? Tem imersão ao vivo que está gravada lá, são as aulas. Tem 4 imersões que eu fiz, que já está disponível para você aprender esse serviço, estudar. Se você não sabe eles, você vai estudar, vai aprender.
Eu liberei de R$ 1.000, 997 que estava, eu liberei por 109 para vocês que estão aqui assistindo, R$ 109, e você vai conseguir estudar e aprender isso. Como que eu vou montar essa estrutura para vender esse serviço, já? Vamos lá. O ponto principal que vai ser mais fácil para você vender é o seu próprio Instagram. Por quê? É onde as pessoas, você tem um público ali, provavelmente você teve o seu Instagram há alguns anos, e tem amigos, amigos de amigos que te seguem, né, ou pessoas que você nem conhece que te seguem, que podem querer esse tipo de serviço. Então, vai ser o meio mais fácil de você conseguir qualquer tipo de cliente, tá? Eu fecho, por exemplo, quando eu comecei a ensinar, de, sem cobrar nada, foi para conhecidos. Então, eram pessoas que precisavam do meu conhecimento e me conheciam ali, muitas vezes até pessoalmente. Então, foi bom para começar a entender que as pessoas conseguiam colocar a minha estratégia em prática, antes de eu começar a cobrar por isso. Então, você vai montar a estrutura no seu Instagram pessoal, que vai ser a bio, você vai colocar especialista, escreve lá na bio, na sua bio, especialista em criação de site, especialista em tráfego pago, especialista em social media, cuido do seu Instagram para você faturar mais, esse tipo de coisa, você vai colocar na sua bio. Para mais informações, chama no direct, ou se você quiser passar seu WhatsApp, no começo, já passa o WhatsApp, ali na bio mesmo. Aí depois, as pessoas vão te chamar, depois que você começar a divulgar isso, tá? Giano, eu não tenho nenhum cliente. Você vai começar a anunciar no seu próprio Instagram, tá? Você vai começar a colocar isso no seu próprio Instagram. Os seus clientes, as pessoas vão acabar te vendo ali porque você já tem esse público, como eu te falei. Então você vai postar em stories, vai postar em feed, em reels, divulgando esse seu serviço, tá? No começo vai ser uma bosta, tá? Vai ficar ruim, os vídeos vão ficar ruins, as fotos vão ficar ruins, mas só posta, só faz, entendeu? Não fica preso nisso não, que ou que você não tem estrutura, ou que você não sabe fazer uma foto boa. Se você for social media, no mínimo que você vai ter que fazer uma foto boa, né? Senão nem as empresas vão querer. Quando é tráfego e a criação de site fica mais fácil, né? Mas o mínimo que você tem que fazer como social media é postar pelo menos a qualidade da foto e do vídeo tem que ser bom. Postando essas coisas, você já vai ter algumas pessoas ali que te conhecem e pode ser que vire cliente. Pode ser que vire cliente. Depois, você não vai ficar esperando dessas pessoas, tá? Você não vai ficar esperando delas. Você vai para a rua. E eu não vou fazer isso, eu não me submeto a fazer esse tipo de trabalho e tal. Então fica sem dinheiro, fica, né, da mesma forma que você está hoje. Gente, precisa ter uma mudança de mente. Você vai para a rua, vai até restaurante, vai até, né, centros comerciais, aqui em São Paulo principalmente. Se você for no Brás e não conseguir fechar uma loja, se você receber 100 nãos, um shopping deve ter ali, em média, tem 500, 600 lojas em um shopping pequeno lá no Brás. Se você receber 499 não e fechar um, você já está faturando ali no mês. Entendeu? Então, monta o seu plano de ação, com o que eu falei, com o que eu vou falar para vocês, e vai para a rua. Restaurante precisa. Ó, eu fui numa hamburgueria sábado, boa, aqui na Radial, chama It Burger. Meu, boa, meu, muito boa. O lanche, o atendimento, excelente. Só que tava
Não tava vazio, mas tava um pouco vazio, assim, pelo lugar. Eu falei, meu, tem fila aqui na porta. Eles já tem uns 10 anos. Aí eu conversando com o pessoal lá, né, que trabalha lá, ele me falou que eles não trabalham muito com o Instagram, né, com a internet, mas uma vez eles fecharam com outra página do Instagram que divulga restaurante. Meu, ele falou que fez fila na porta. Então, é uma empresa grande, tá? Eles não é que tá vazio que eles não faturam, eles vendem bem, tá há 10 anos já ali. Só que não sabe trabalhar com o que enche um ponto físico hoje, que é a internet. Então, se eu for lá e for conversar com o gerente, às vezes até você consegue direto com o dono, e mostrar o alcance que um tráfego pago pode dar, mostrar o tanto de pessoas que ele consegue alcançar, o conteúdo tão bom que ele consegue fazer como social media, sabe? No caso do restaurante, montar um catálogo para vender no iFood, algo do tipo, e vender aquilo para as pessoas, para essa empresa, fica fácil, entendeu? Fica fácil de você colocar na cabeça dele que ele precisa da internet para encher o ponto físico dele, entendeu? Então, cobrar R$ 1.000 ali por mês numa empresa dessa, fácil, entendeu? É fácil da pessoa fechar. Só depende da gente ir até lá. Jean, você tá falando isso porque você já sabe fazer. Não, não. Eu nunca fui pra rua, por exemplo. Mas se eu tô falando, gente, se eu sou uma loja de rua e eu preciso do trabalho de tráfego e você consegue me vender isso, eu fecho. Eu tô preso no ponto físico ali, você tá prometendo que você vai lotar minha loja? Eu fecharia, né? Principalmente no Brás, na 25, esses lugares que o dono da empresa, tô falando porque eu já fui, o dono da empresa é preso naquele lugar, ele acha que ele está preso ao movimento daquele lugar, sendo que um- uma simples postagem no Instagram pode lotar o estabelecimento dele. Se for padaria, lanchonete, o que for, você vai lá e você vai conseguir fechar, tá bom? Como que eu vou vender? Como que você vai chegar? Essa é a última parte. Como que você vai chegar e vender para esses estabelecimentos quando você for para a rua? Ou até ou tiver no próprio Instagram, no seu Instagram divulgando e alguém te chamar querendo comprar o seu serviço, contratar o seu serviço ali, o que que você vai fazer? Você vai mostrar três coisas que até para vender um produto você tem que mostrar, tá? Que é a dor dele. Meu, se você for no ponto físico e mostrar essa dor, você não fechar o contrato é porque aquele cara realmente desistiu do negócio dele. Você vai mostrar a dor, por exemplo, se é de tráfego, é a movimentação, é a audiência que ele precisa ter. Se é do Instagram, é mostrar que aquilo traz as pessoas para dentro do ponto físico dele. E se for site, é que ele precisa ter mais um canal de venda. Mostrar a dor do cliente, independente do serviço ali que você vai prestar. Ou a de tráfego e o Instagram, por um ponto físico, é mais fácil ainda. Então, você vai mostrar a dor, o que está acontecendo hoje que soluciona isso. Tá? São três pontos. A dor, o que está acontecendo hoje que soluciona isso, o que as pessoas, concorrente, principalmente concorrente deles, estão fazendo para faturar mais, ou estão deixando de fazer e ele pode sair na frente daquilo para ele faturar mais e sair na frente da concorrência. E a solução. A solução é você, entendeu? Então você vai ali fazer uma apresentação de 1 hora, montar slide, que seja, montar slide, fazer o que tem que ser feito para fazer uma apresentação boa, pelo menos de 1 hora ali, e mostrar dor, o que pode ser feito que soluciona isso, e no final, o produto, o serviço, que no caso é você, tá? Calma aí rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui, já volto. Calma aí.
Então, vamos lá. Voltando aqui. A gente fazendo, você fazendo dessa forma, é praticamente impossível você não fazer esses R$ 3.000 por mês, tá? É praticamente impossível, porque as empresas precisam desse serviço hoje. Então, você vai montar uma estrutura no começo, no seu Instagram pessoal mesmo. Ah, não quero fazer isso. Aí monta um Instagram, mas vai ser muito do zero. Eu defendo a opinião de fazendo na própria página, porque o serviço é você. Você vai começar a mostrar que você sabe fazer aquilo. E conhecidos ali, pessoas que só te seguem, podem se interessar, tá? A outra coisa, a outra estratégia é ir para a rua, literalmente. Entendeu? Bater lá na porta da empresa e falar, ó, tô vendo aqui o movimento e tal. Eu sou social media, trabalho com criação de site, né? O seu produto ficaria muito bom aqui na venda online, no e-commerce. Eu trabalho com tráfego pago e dá para a gente lotar essa loja, esse estabelecimento, mandando as pessoas para cá. Então, dá para fechar para barbearia, dá para fechar para salão de beleza. Tem muita coisa. Então, assim, é só entender como fazer. Aprender. Gê, eu não sei fazer nenhuma dessas três profissões. O que que eu faço? Você precisa aprender, obviamente, para depois vender esse serviço. Se você está começando agora, o tráfego vai ser ruim, tá? O tráfego não vai ser tão ruim porque a estratégia que a gente passa é muito boa, então qualquer um consegue fazer. O site não vai ficar bom. O primeiro site que você fizer não vai ficar bom. As primeiras postagens que você postar para uma pessoa não vai ficar bom. Só que você só vai ficar bom em uma coisa que você faz muitas vezes. Quando você repete aquilo muitas vezes. Então, não fica apegado ou apegada nisso, tá bom? Eu não sei se tem alguma dúvida. O Fernando saiu, aí não sei se ele ia querer falar alguma coisa. Eu acho que ele foi atender uma ligação. Ah, tá. Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar. Eu te pergunto, pode seguir. Não, porque basicamente é isso, sabe? Tá. A própria estrutura, por isso que muita gente não participou aqui ao vivo. Não, acho que foram 8 pessoas que fecharam. Não foi muita gente que eu fiz de um dia para o outro, né? Mas porque era basicamente a estrutura, né? Para abrir a mente da pessoa de como ela ia vender esse serviço. Tá. Porque se eu fosse mostrar aqui o próprio serviço, uma que ia ter que cobrar mais caro, e outra que é pelo menos as aulas que a gente tem lá, eu tenho dentro da plataforma, tem pelo menos já umas 10 horas de aula, 9, 10 horas de aula. Eu procurei a plataforma, não achei. Você me manda? Mano, vou te mandar o link, Tá. tá? Então, assim, o conteúdo que já tem lá dentro é o mesmo que eu, o mesmo não, né? É igual eu tô fazendo aqui, que é a gravação das imersões. Então, por exemplo, a de Instagram tem 2 horas e meia de aula. Eu estou falando sobre 9 tópicos ali do Instagram. O do site tem 2 imersões, cada uma tem 1 hora e meia. E a do... Não, do site não, do tráfego. A do site tem uma que tem 2 horas e meia. Então, assim, mas é passando tudo mesmo. Passo a passo ali, gravando a tela aqui, espelhando a tela, mostrando como que faz. Eu vou fazer todos. Então, assim, dá para vender esse tipo de serviço, principalmente para pontos físicos, né? Que não tem a mente aberta para isso. Então, fica mais fácil ainda. Que é o nosso caso do ponto físico lá. Sim. Então,
As pessoas, você conseguindo mostrar que as pessoas precisam disso, né? Já 1, 2, 3 aí no mês dá para fechar fácil. Sim. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu só pausar aqui